Muito boa noite, seja muito bem-vindo à Igreja de Barão Geraldo, da onde nós transmitimos oficialmente essa série especial, o livro de Daniel, do passado para o futuro. Nos últimos 3 meses, a cada semana, nós temos aí subido um vídeo especial estudando um capítulo do livro de Daniel. E hoje, finalmente, nós chegamos no capítulo 12, o último capítulo do livro de Daniel. Esse é o capítulo que nós vamos estudar. E eu não sei se você está sozinho, se você está com a sua família, eu não sei se é dia, se é noite, se é madrugada, o horário que você escolheu assistir esse vídeo, mas eu quero dizer que você é muito bem-vindo em estudar conosco esse livro. E para a gente estudar o capítulo de hoje, que é o último capítulo do livro de Daniel, eu quero convidar você para fechar os seus olhos e nós vamos pedir a bênção de Deus sobre esse estudo que nós vamos fazer agora. Vamos orar? Senhor, obrigado pela oportunidade de estudar a Tua Palavra. Fala a nossa mente e ao nosso coração, e que a mensagem que Daniel 12 vai nos trazer possa nos animar, possa encher o nosso coração de esperança e possa nos fazer aumentar ainda mais a expectativa pela Tua vinda. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Muito bem, abra a sua Bíblia no livro de Daniel, no capítulo 12. O tema de hoje, o título do nosso estudo de hoje é A Espera do Rei. A Espera do Rei. Esse é o capítulo 12 do livro de Daniel. Bom, antes da gente entrar no texto bíblico propriamente dito, eu quero dizer para você que o capítulo 12, ele é a conclusão profética do livro de Daniel, mas também é a conclusão do bloco que corresponde aí o capítulo 10 e o capítulo 11. Se você está acompanhando a nossa série, eu falei para você já 3 domingos atrás, quando a gente estudou o capítulo 10, eu falei para você que o capítulo 10, 11 e 12, eles eram um bloco só, estavam dentro do mesmo contexto. E o capítulo 12, portanto, ele conclui este bloco final de profecia no livro de Daniel. No entanto, o capítulo 12, ele é um paralelo muito próximo com o capítulo 7. Também tem alguns resquícios do capítulo 8, mas o capítulo 12, ele tem um paralelo interessante com o capítulo 7, e nós vamos dar um vislumbre também nesse aspecto. Bom, agora que a gente já contextualizou o capítulo 12, eu quero convidar você para ler comigo o verso 1, capítulo 12, verso 1, e aqui diz o seguinte, naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia como nunca houve desde o início das nações até então. Mas naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Naquela ocasião, o seu povo será liberto. Bom, vamos tentar entender um pouquinho mais aqui esse começo do capítulo 12. Olha, o livro de Daniel, ele fala de guerras e massacres que ficam sem resposta. Fala de domínios, fala de reis. E o capítulo 12 parece que ele vem para dar uma resposta final para todos esses capítulos de guerra e massacres que acontecem. A diferença, claro que esse conceito da vinda do Messias, do Filho do Homem libertador, ele aparece em outros capítulos, mas a diferença é que no capítulo 12 aparece na ótica humana, na ótica aqui desta terra, na ótica do próprio profeta Daniel. Uma outra coisa interessante, no paralelo com Daniel 7, nós entendemos que a vinda de Miguel representa a vinda do Filho do Homem, A gente já falou sobre isso em alguns estudos passados, de que Miguel, ele representa o próprio Jesus. E aqui nesse capítulo nós encontramos, nesse verso que a gente leu, nós encontramos uma das maiores evidências de que Miguel não é um anjo, ele é Jesus. Por quê? Logo na primeira frase ele diz, naquele dia Miguel, o grande príncipe que
protege o seu povo. Não existe um anjo que é o grande príncipe, e não existe um povo que pertence a um anjo. É fato que Miguel aqui está se referindo ao próprio Jesus, e a gente encontrou, já falamos isso em outro estudo, né? Apresentamos as referências de Miguel que dão tranquilidade para a gente concluir de que Miguel representa o próprio Jesus. Um outro ponto importante do capítulo 12 é o conceito de juízo. A expressão naquele tempo, ele introduz a cena de juízo tanto no capítulo 12 quanto no capítulo 7, está aqui a referência, né? Aliás, eu esqueci de dizer a referência, né? Na vinda de Miguel, 7:13 e 7:27 fala da vinda de Miguel, né? Do domínio. E na questão do juízo, capítulo 7, verso 9 e 10 e capítulo 7, verso 26, nós encontramos a referência, a expressão naquele tempo para introduzir a cena de juízo. A mesma expressão que é usada aqui no capítulo 12 para introduzir o tema do juízo, que também é um tema corrente no capítulo 12 de Daniel. E, por fim, também aparece no capítulo 12 a questão do chifre pequeno. Tanto o poder do chifre pequeno quanto suas abominações são retratadas aqui, em paralelo com os capítulos 7 e o capítulo 8 do livro de Daniel. Então, você percebe que ao estudarmos o conteúdo profético e também, por que não dizer, o conteúdo histórico, a gente percebe uma grande teia profética que se entrelaça uma com as outras. Ou seja, a cada capítulo do livro de Daniel, a gente tem que olhar para o contexto geral para entender o livro como um todo. Aliás, um livro que foi muito bem escrito, né? Claro que inspirado por Deus, mas escrito de uma maneira muito interessante, muito dinâmica, para nos fazer compreender aquilo que Deus deseja nos revelar através do livro de Daniel. Muito bem. O verso 1 que a gente falou, que a gente leu, fala do Miguel se levantando. A expressão que aqui é traduzida como levantar, ela vem de uma palavra hebraica, né? Amad. Ela traz um conceito de guerra, de resistência e de superação. Tá? Então, quando o texto diz que Miguel se levantará, está falando num contexto de guerra, está falando num contexto de resistência, está falando num contexto de vitória. Lá no capítulo 1, a Bíblia, o livro de Daniel fala que Nabucodonosor, ele também se levanta contra o povo de Israel. Mas agora quem se levanta é o próprio Jesus, ou seja, parece que o capítulo 12 vem como uma resposta final para o capítulo 1. Se no capítulo 1 nós começamos com o domínio de Babilônia sobre o povo de Deus, no capítulo 12 nós encontramos o Messias se erguendo, o Salvador, o Filho de Deus se erguendo para dar ao seu povo a vitória final. Percebe aqui o ciclo, o livro de Daniel é um ciclo. Então começa com o exílio, começa com o domínio, começa com o ataque de Babilônia e termina com a vitória do Rei dos Reis, com a vitória do Filho de Deus para restaurar de uma vez por todas o seu povo. Portanto, o mesmo termo faz eco, não só no começo do livro como no final, mas também no começo do capítulo como no final. Porque lá no verso 13, nós encontramos agora os justos que se levantam. Dá uma olhadinha. Lá no verso 13, olha lá, ó. Quanto a você, verso 13, siga o seu caminho até o fim, você descansará, e então no final dos dias você se levantará. A mesma palavra aqui é usada para a ressurreição dos fiéis. A mesma palavra que é usada para a ressurreição dos fiéis. A ressurreição aponta para a vitória da guerra contra o mal. A vitória dos justos nessa guerra contra o mal. Portanto, o termo do levantamento de Miguel faz eco com o capítulo 1 de Daniel, mas também faz eco com o último verso, capítulo 13, quando fala dos filhos de Deus que se levantam. Olha, essa guerra e vitória
ela não é apenas política. Essa guerra, ela é cósmica. É a vitória da vida sobre a morte. Quando no último verso fala que os justos ressuscitam, se levantam, ela está falando da vitória da vida sobre a morte. Não é um contexto apenas político, é um contexto universal, é um contexto de vitória do bem sobre o mal, é um contexto de vitória da vida sobre a morte. A morte que é o princípio do pecado, né? O pecado entrou no mundo e trouxe consigo a morte. No momento em que a morte é vencida, conforme profetizado aqui, nós entendemos que o pecado também, por sua vez, ele é vencido. E nós encontramos um paralelo interessante, que ele é harmonizado aqui no capítulo 12, do cativeiro babilônico com as cenas do final dos tempos. Por exemplo, lá no cativeiro babilônico, Deus parece estar ausente, né? Deus que sempre protegeu o seu povo, na hora que Babilônia invade e busca o domínio, a conquista, Deus parece estar ausente. O povo de Deus é esmagado pelas cadeias, né? A história se torna um campo de batalha do bem contra o mal. A gente sabe que por trás do domínio babilônico estava a luta entre o bem e o mal. E o mal aparentemente prevalece. Agora, vamos transferir isso aqui no contexto do capítulo 12 e no contexto do tempo do fim. O Espírito Santo, diz a Bíblia no Apocalipse, se retira da terra. Esse retirar-se da terra não quer dizer o abandono da raça humana, mas quer dizer a não ação divina naqueles que se negam a ouvir a voz de Deus. Então, assim como no cativeiro babilônico nós encontramos ali Deus parecendo estar ausente, no tempo do fim nós encontramos também, de certa maneira, Deus parecendo que está ausente quando o Espírito se retira da terra. Tanto lá quanto aqui no tempo do fim nós encontramos o povo de Deus perseguido. A diferença é que a descrição que a Bíblia faz é uma tribulação como nunca houve. Uma tribulação como nunca houve. Muita gente vê isso e fica preocupado por conta da tecnologia, ataques nucleares e toda a instrumentação bélica que existe nos dias de hoje. Mas quando eu acho que a Bíblia diz, eu acho que quando a Bíblia diz que é uma tribulação como nunca houve, porque será pela primeira vez uma guerra mundial, onde os personagens dessa guerra é o bem contra o mal. Nenhum outro momento da história humana houve de maneira tão enfática, declarada, esta guerra entre o bem e o mal. Claro que a gente via ali nas batalhas de Babilônia contra o povo de Deus, em pequena escala, esta briga entre o bem e o mal. Mas no tempo do fim nós vemos isso em larga escala, envolvendo toda a terra, e é por isso que eu acredito que a Bíblia descreve como sendo uma tribulação como nunca houve. E por fim não. A história se torna um campo de batalha entre o bem e o mal, e por um tempo o mal também aparentemente prevalece. Mas assim como no caso do cativeiro babilônico, que tinha data para terminar no calendário divino, assim também a tribulação no final dos tempos, ela tinha data para terminar. Eu quero ler com você o verso 2 e o verso 3. O verso 2 e o verso 3 diz o seguinte: multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Aqueles que são sábios reluzirão como o fulgor do céu, e aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas, para todo o sempre. Para todo o sempre. Aqui nós encontramos um paralelo interessante com algumas promessas apocalípticas, né? Quando a Apocalipse fala da vinda do Filho do Homem, ela usa expressões muito parecidas, né? Fala da ressurreição, do juízo, a ressurreição da justiça e do juízo, os que tiverem feito bem para a ressurreição da justiça, os que tiverem feito mal para a ressurreição do juízo. É uma linguagem muito parecida com essa apresentada aqui, né? Olha, assim como no capítulo 7, o capítulo 12 de Daniel coloca a vinda de Miguel em um contexto de juízo. Perceba que o levantamento de Miguel traz consigo o quê? A separação entre justos e ímpios.
a separação entre o bem e o mal. No entanto, a visão do capítulo 12 expande para além das cenas celestes e agora mostra as consequências na terra. O juízo separa o sábio do mal e a vida da morte. Então pega o sábio e o mal e o separa. Vida e morte e o separa. Portanto, dando mais uma vez a ênfase de que o juízo, ele é cósmico e ele é definitivo. Como assim definitivo? Existem muitas pessoas religiosas que afirmam que o juízo de Deus não é definitivo, que haverá algumas etapas de julgamento, mas o texto aqui diz que quando ele vier e separar, ao final do verso 3, os justos serão como estrelas para todo, vão brilhar, reluzir como estrelas para todo o sempre. Perceba que o juízo ele é definitivo, ok? O juízo de Deus, ele envolve toda a humanidade, todo o universo, e ele é definitivo, ok? É de uma vez por todas. Agora, vamos ler aqui o verso 6 e o verso 7, e o verso 11 e o verso 12. Versos 6 e 7 diz assim, um deles disse ao homem vestido de linho que estava acima das águas do rio, quanto tempo decorrerá antes que se cumpram essas coisas extraordinárias? Olha a preocupação de Daniel, ele quer saber quando vai acontecer. Daniel está ansioso, ele quer que isso se cumpra. E aí o anjo responde, o homem vestido de linho que estava acima das águas do rio ergueu para o céu a mão direita, a mão esquerda, e eu ouvi jurar por aquele que vive para sempre, dizendo, haverá um tempo, tempos e meio tempo, quando o poder do povo santo for finalmente quebrado, todas essas coisas se cumprirão. O verso 11 e verso 12 diz, depois de abolido o sacrifício diário e colocado o sacrilégio terrível, haverá 1290 dias. Feliz aquele que esperar e alcançar o fim dos 1335 dias. Agora a gente chega na parte mais complexa do capítulo 12. A expectativa de Daniel é, quando vão acontecer essas coisas? E o anjo então aponta para 3 datas, faz referência a 3 datas. A gente já estudou isso dentro do livro de Daniel, esse contexto aí do dia-ano, a gente já estudou isso em outros capítulos, não vou gastar tempo aqui hoje, mas perceba você que aqui nós encontramos 3 datas. As 3 datas, elas mostram, o começo dos eventos do fim, ou seja, o que o anjo está querendo dizer é que essas coisas vão acontecer ao final do cumprimento dessas 3 datas. Não existe uma data específica para a volta de Jesus, porque o próprio Jesus, quando esteve aqui na terra, ele disse que o dia e a hora ninguém sabe. Então seria uma incoerência se na Bíblia fosse revelado a data da volta de Jesus, quando o próprio Jesus desmente isso, dizendo que não há revelação do dia e hora da volta de Jesus. Portanto, o anjo aponta para uma data em que a partir daquele momento, a qualquer hora, o Filho do Homem pode vir. Ok? Nós entendemos isso como sendo o fim dos tempos, o começo do final dos tempos. Então, temos 3 datas aqui, 3 períodos. O primeiro período é o período de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Se a gente somar, já estudamos sobre isso, a questão do tempo representa anos. Portanto, se a gente somar isso, um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, nós vamos chegar àquele período que a gente já estudou em capítulos anteriores, dos 1260 dias. Cada tempo representa um ano 360 dias, vezes 3,5, chegaremos a 1260 dias, que em profecia representa 1260 anos. Portanto, temos o período dos 1260 dias, temos o período dos 1290 dias e temos o período dos 1335 dias. Complexo. Bom, o primeiro período é o mesmo mencionado no capítulo 7 e aponta para o domínio do chifre pequeno. Se a gente juntar os 2 elementos, a gente já sabe, pelo estudo do capítulo 7, que esse 1260 dias, ele termina em 1798,
ok? Ele termina em 1798, tá? 538 ele começa, quando o Papa assume as prerrogativas de autoridade política e civil sobre a Europa. Começa um domínio que dura até 1798, quando o Papa é aprisionado pelos exércitos de Napoleão Bonaparte. Termina ali o período da supremacia papal ao longo da Idade Média. E ali cumpre-se então os 1260 dias, ok? Se você quer mais informação sobre isso, é só procurar o vídeo que trata do capítulo 7 de Daniel e você vai ter um vislumbre maior sobre esta profecia. Então, a primeira data, ela termina em 1798. A segunda data fala então dos 1290 dias. Os próximos períodos de tempo, eles caminham juntos até o cumprimento, tanto 1290 quanto 1335. A linguagem que a Bíblia usa fala que eles caminham juntos, mas acontece o seu cumprimento até determinado período e o outro vai além, ok? O outro vai além. Então, um deles se cumpre no mesmo ponto final. O outro se estende um pouco mais e se cumpre junto com o fim das 2.300 tardes e manhãs, os 2.300 anos. Então, o primeiro período, o dos 1290 dias, ele termina na mesma data que os 1260 dias. E o outro período, os 1335, ele termina na mesma data das 2.300 tardes e manhãs. E aí, se você quiser mais informação sobre isso, você volta até o estudo 8 e 9, onde nós tratamos especificamente sobre essa profecia das 2.300 tardes e manhãs, 2.300 dias. Agora, você está percebendo uma coisa? Assim como outras profecias em Daniel, existe aqui um paralelo. Assim como a profecia que foi dada para Nabucodonosor, depois o capítulo 7, o capítulo 8, nada mais são do que paralelos da mesma história humana. Essas profecias de tempo, nada mais são do que paralelos também, ok? Agora, vamos tentar entender um pouquinho mais? Para a gente entender o cumprimento dos 1290 dias e 1335, a gente precisa estabelecer o ponto de partida de cada uma delas. O que a Bíblia diz? Bom, em 508 ocorre a abolição do sacrifício diário e 538 a abominação desoladora. Eu coloquei lá na profecia e voltei. 538 corresponde ao ano, eu acabei de mencionar isso um pouquinho atrás, o 538 corresponde ao ano em que o Papa assume a prerrogativa e o poder civil, o começo da supremacia papal. Ok? 30 anos antes, o que acontece? Em 508, Clovis, o rei da França, ele elimina as tribos dos arianos. Os arianos era a única ameaça ao domínio papal da igreja cristã na Idade Média. A única ameaça que havia eram os arianos. Em 508, Clovis, ele elimina essas tribos e começa então a asfaltar o caminho para que em 538, aí sim, o Papa possa assumir a prerrogativa de poder civil e autoridade máxima civil na Idade Média. Veja bem, eu não estou falando do papado como poder religioso, eu estou falando dele como poder civil. Já estudamos isso em outros capítulos, onde entendemos que onde há a junção do poder civil com o poder religioso, existe perseguição, deturpação da vontade de Deus. E foi isso que aconteceu, até que em 538, o imperador Justiniano, ele removeu o tratado ariano, e aí sim, ele finalmente exaltou o papado para exercer poder político ilimitado. Esses dois eventos, 508, quando Clovis derrota os arianos, e 538, quando o tratado ariano ele é extinguido e o Papa então assume a prerrogativa de autoridade civil máxima na Europa. Assim, veja você, no primeiro período de tempo,
nós encontramos a abolição do sacrifício diário, e em 538 a abominação desoladora. A expressão abominação desoladora dá a ideia de domínio, a ideia de domínio. Então entenda, o sacrifício diário foi uma coisa, a abominação desoladora é outra. Uma coisa foi pautada para que a outra acontecesse. Ficou muito complicada a explicação? Eu vou tentar mostrar para você num gráfico só. Agora você vai entender. Então aqui nós encontramos o começo das 2.300 tardes e manhãs, no ano de 457. 7 semanas, 62 semanas, uma semana. Estou falando tudo isso que a gente já estudou nos capítulos anteriores do livro de Daniel. Culminando, no ano 34 depois de Cristo, mais 1810 anos, nós chegamos a 1844, data em que, de acordo com o capítulo 8 e o capítulo 9, nós encontramos então o julgamento divino começando no céu. Em 508, nós encontramos a conversão de Clovis, que começa a pautar o caminho para a abominação desoladora, que é o domínio sobre o povo de Deus. E se a gente somar os 1335 dias, chegamos então a 1844, mesma data que se cumpre os 2.300 tardes e manhãs. Em 538, se a gente somar, o mesmo 508, desculpa, se a gente somar os 1.290 dias, chegamos aos 1.798, que é o fim do domínio papal. Então perceba, a profecia dos 1.260 dias e dos 1.290 dias, elas se cumprem na mesma data, 1798, com a queda do papado através dos exércitos de Napoleão. E por outro lado, a profecia dos 1.335 e dos 2.300 anos se cumpre em 1844. Uma paralela com a outra. Então no final, perceba, o anjo chega e diz, um tempo, 2 tempos, metade do tempo vai se cumprir. Mas aí Daniel diz, mas eu não entendi, eu preciso de uma explicação maior, ainda está muito confuso para mim. Então o que o anjo faz? O que ele já fez em outros capítulos. Ele explica, mostrando outras profecias, exatamente do mesmo jeito que ele fez com Daniel 8 e 9. Ele explica, apresentando outras profecias que fazem parte do mesmo aspecto. E ele explica então dizendo, olha, no verso 11 que a gente leu lá, depois de abolido o sacrifício diário, vai ter 1.290 dias. Feliz e abençoado é aquele que chega até os 1.335 dias. Porque a partir daqui, a qualquer momento, o Messias pode voltar. O rei vem para estabelecer o seu domínio eterno, para estabelecer o seu reino nesta terra. Portanto, queridos, nós encontramos aqui descrito nesse gráfico aqui, de maneira bem resumida e limitada, nós encontramos resumido aqui todo o cenário profético. A última data profética cumprida, estabelecida na Bíblia, a gente encontra em 1844. A partir daí não existe nenhuma data para se cumprir. Por quê? Porque a partir daí, o acontecimento que falta acontecer é a volta de Jesus. Esse acontecimento pode acontecer a qualquer momento. Já estamos há um bom tempo dentro desse período de tempo chamado de final dos tempos. Já estamos há um bom tempo esperando que se cumpra o ato final da profecia de Daniel e da profecia bíblica, que é a grande volta de Jesus. Mas se tem uma coisa que o livro de Daniel enfatiza, e o capítulo 12 enfatiza, é o conteúdo, é o conceito da espera. A ênfase final do livro de Daniel está na espera. O anjo diz, Daniel, sela esse livro, porque é para dias muito distantes. Portanto, Daniel, viva a tua vida, no final da vida você vai descansar, mas espera. A ênfase final está na espera. O anjo aconselha Daniel a esperar, pois a essência da profecia está na expectativa das coisas que ainda não vieram, está na expectativa nas coisas que hão de vir. A gente está vivendo os momentos finais dessa espera.
Tudo que precisava se cumprir, já se cumpriu. Resta apenas o seu momento final. E o recado de Deus para Daniel é o recado de Deus para nós hoje. A volta de Jesus é o clímax, o cumprimento final do livro de Daniel. O momento em que o próprio Daniel, conforme previsto, há de ressuscitar para entender por completo os termos de suas visões, que nem ele conseguiu compreender por completo tudo aquilo que Deus estava lhe revelando, tudo aquilo que Deus estava apresentando para ele. Agora, o conselho do anjo para Daniel é também o conselho do anjo para nós. Esperar é um estilo de vida, pauta nossos costumes e a maneira como a gente vive. Quem vive para esse mundo não espera nada além do que esse mundo tem a oferecer. E seu fim? O seu fim é destruição e o seu fim é morte. Mas aquele que espera o cumprimento das profecias, ele não vive simplesmente nesse mundo como cidadão desse mundo, mas ele vive nesse mundo como cidadão do reino dos céus. Esse é o convite do livro de Daniel. Os eventos estão acontecendo, os juízos de Deus estão se cumprindo, a volta de Jesus está muito perto. Hoje você precisa fazer uma escolha: ou você vive na esperança e na expectativa das coisas que hão de vir, ou sua vida se resume simplesmente àquilo que o mundo tem e pode oferecer, que não é absolutamente nada. Eu quero dizer para você que há esperança no Senhor. Quem vive para o Senhor, vive com a expectativa das coisas que hão de vir. Através de Daniel, Deus destina toda a humanidade. As mesmas promessas para Daniel são para você e são para mim. Quem espera, mesmo que descanse o sono da morte, há de ressuscitar. O nosso exílio do pecado está acabando. E muito em breve, nós vamos voltar para o lar. Que paralelo interessante. Babilônia não era o lugar dos exilados, não era o lugar do povo de Deus. Eles ansiavam pela volta para Jerusalém. A terra não é o nosso lar, a terra não é o nosso lugar. Será que anseia você pela volta para a Nova Jerusalém? As promessas de Deus para Daniel, elas são hoje para você. Ou você acha que quando Deus falou, olha, feliz é aquele que chega nos 1335 dias, ele estava pensando em Daniel? É claro que não. Ele estava pensando em você, que hoje vive o período final dos tempos, e que talvez possa estar desanimado, porque Jesus parece que está demorando para voltar, mas muito em breve, ele vai voltar, e nós vamos voltar para o nosso lar. O lugar que nós nunca deveríamos ter saído, que é a presença eterna e presencial do nosso Deus. Eu quero terminar então esse estudo de hoje fazendo com você 4 aplicações do que a gente estudou. A primeira aplicação diz: espera no Senhor, porque suas promessas são reais. O que Deus promete, Ele cumpre. As profecias de Daniel mostram que Deus cumpriu cada aspecto da profecia de maneira plena. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Segundo aspecto, creia no Senhor. Ele é a resposta para todo domínio que o pecado possa estabelecer nesse mundo. O seu reino será eterno. Creia nele. Escolha crer. Terceira aplicação, viva para o Senhor. A expectativa pelo reino de Deus sendo estabelecido de maneira plena em nosso mundo nos faz querer viver da maneira como Ele quer que a gente viva. Não sou mais eu que mando em mim, nos meus hábitos, nas minhas escolhas. É Ele quem manda. Eu vivo para o Senhor. E por fim, o último apelo de Deus para você hoje é: descanse no Senhor. Não há o que temer quanto ao futuro. Ele é nosso futuro. Deixe suas preocupações de lado. Viva e descanse nele. Portanto, meu convite para você hoje é: espere no Senhor. Creia no Senhor. Viva
para o Senhor. E por fim, descanse de suas preocupações nos braços dele. E no dia em que ele voltar, eu e você vamos nos levantar vitoriosos da luta contra o pecado, prontos para receber o galardão que ele trará para cada um de nós. Eu quero estar preparado para encontrar com ele nesse dia. E você? Que Deus te abençoe. Meu desejo é que hoje você escolha estar pronto e preparado quando esse dia chegar. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Senhor, no final desse estudo nós entendemos que a profecia mais importante e aquela que nós mais ansiamos, ela está prestes a acontecer. É a volta de Jesus. É o momento em que finalmente, Senhor Deus, aquele reino representado pela pedra, que depois se torna uma grande montanha, lá na visão de Nabucodonosor, no capítulo 2, é este momento em que aquilo se cumpre. E começa então um reino de amor e justiça que nunca mais terá fim. Pai, a gente quer fazer parte desse reino. Não deixa a gente escolher nada, absolutamente nada, que nos afaste de Ti. Toma, Senhor Deus, a nossa vida em Tuas mãos. Eu peço e intercedo por cada um que está me escutando nesse momento, pedindo, Senhor Deus, que decisões que precisam ser tomadas possam ser tomadas. E que a expectativa da volta de Jesus possa moldar nosso caminho, nossos passos a partir de agora. Te peço isso em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Foi muito bom estar com você nesses 12 estudos. A gente encerra aqui, mas se você quer rever alguns dos estudos que nós já passamos, é só procurar nesse mesmo canal do YouTube que você vai ter todos os capítulos do livro de Daniel. Que Deus abençoe você e a gente se vê numa próxima oportunidade. Até lá.